mas o nível de ódio entre Zelensky e Putin é muito grande. A partir de hoje, suspender todos os pagamentos destinados à Colômbia. Eles produzem cocaína, eles têm fábricas de cocaína. E é melhor ele tomar cuidado ou tomaremos medidas muito sérias contra ele e seu país. O país dele, o que ele levou o país a fazer, é uma armadilha mortal. Era uma história falsa. O Wall Street Journal publica muitas histórias falsas. É uma honra ter aqui um amigo meu, um grande amigo meu. Na verdade, nos tornamos amigos através das provações e tribulações de tudo isso. Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, altamente respeitado. Todos os países, quase todos os países da Europa, acho que em breve você pode até tirar o quase, mas todos têm grande respeito pelo líder, e ele é o líder. E tivemos algumas discussões muito boas hoje, e as coisas estão indo razoavelmente bem em relação à Ucrânia e à Rússia. Achávamos que seria um pouco mais fácil, mas acabou sendo mais difícil do que o Oriente Médio. O Oriente Médio era para ser o mais difícil. E nós resolvemos esse quebra-cabeça, mas este também será resolvido. Então só quero dizer que é uma honra tê-lo aqui, Mark. Muito obrigado. Muito obrigado por nos receber novamente. Estávamos trocando mensagens, acho que foi no dia em que você estava em Israel e no Egito. Esse enorme sucesso que você teve sob sua liderança, trazendo paz ao Oriente Médio. E então trocamos mensagens e dissemos que a próxima grande questão precisa ser Ucrânia e Rússia. E eu quero ajudar, a OTAN quer ajudar, meus colegas querem ajudar, para basicamente concretizar sua visão de paz na Ucrânia. E eu realmente quero agradecer por tudo o que você está fazendo, inclusive por quebrar o impasse mortal com Putin, iniciando o diálogo em fevereiro, quando você assumiu a presidência em janeiro. Mas também por tudo o que você fez com a OTAN. O fato de estarmos agora nesses 5%, o enorme sucesso em Haia, na cúpula da OTAN, o fato de que os europeus também estão se mobilizando em relação à Ucrânia, basicamente as armas dos Estados Unidos sendo entregues à Ucrânia, pagas pelos aliados, e os europeus se unindo para discutir como podemos sustentar a Ucrânia após o acordo de paz. Tudo isso é prova da sua liderança em incentivar os europeus e canadenses a fazerem mais, a entregarem resultados e a igualarem os gastos com os dos yuan. Então, sobre tudo isso, e hoje vamos falar mais sobre como realmente podemos levar a Ucrânia para a próxima fase e tirar essa guerra terrível e todo o derramamento de sangue dela. E como vocês sabem, vamos fazer uma grande viagem na próxima semana. Alguns de vocês vão conosco. Vamos para a Malásia, Coreia do Sul e Japão. Na Coreia do Sul, vou me encontrar com o presidente Xi da China. Teremos uma reunião bastante longa agendada. Podemos resolver muitas das nossas questões, dúvidas e nossos enormes ativos juntos. Então estamos ansiosos por isso. Acho que algo vai se resolver. Temos um relacionamento muito bom, mas essa será importante. Cancelamos a reunião com o presidente Putin. Simplesmente não me pareceu certo. Não parecia que iríamos chegar ao ponto que precisamos, então eu cancelei. Mas faremos isso no futuro. Mas na próxima semana estaremos com muitos de vocês naqueles locais que mencionei. Depois voltamos para Washington. Muito obrigado a todos. Sim, por favor. Senhor. Presidente, o senhor pode nos contar um pouco sobre por que está aumentando as sanções contra a Rússia agora? Eu apenas senti que era o momento. Esperei muito tempo. Achei que agiríamos muito antes do Oriente Médio. E Mark, como você sabe, fizemos o Oriente Médio mais 7. Então tivemos 7 guerras diferentes, do Paquistão e Índia até tantas outras, Azerbaijão e Mídia. O que disseram que era impossível de fazer. Todas essas guerras eu fiz. A que ainda resta, temos uma restante. Serão 9. Temos uma questão, acho que vamos resolver. Estamos no caminho. Senhor presidente, o senhor tem uma previsão de quando acha que esta guerra vai terminar por causa da sua liderança? Em uma guerra é difícil ter um prazo. Sabe, tantas coisas acontecem em uma guerra. O Tomahawk, que muita gente não sabe, é que leva no mínimo 6 meses, geralmente 1 ano, para aprender a usá-los. Eles são muito complexos. Só um Tomahawk é disparado se nós o fizermos. E não vamos fazer isso. Mas há uma curva de aprendizado enorme com o Tomahawk. É uma arma muito poderosa, muito precisa, e talvez seja isso que a torna tão complexa. Mas vai levar 1 ano. É preciso 1 ano de treinamento intenso para aprender a usá-la, e nós sabemos como usá-la. E não vamos ensinar outras pessoas.
Está muito distante no futuro. Você tomou essa medida para registrar as sanções e aumentar a pressão sobre isso. O que mais vocês vão fazer para incentivá-los a chegar lá? Hoje é um dia importante para o que estamos fazendo. Veja, são sanções enormes. São muito significativas. Essas são contra as duas grandes companhias de petróleo deles. E esperamos que elas não durem muito tempo. Esperamos que a guerra seja resolvida. Acabamos de responder sobre as várias formas de mísseis e tudo o mais que estamos analisando, mas não achamos que isso será necessário. Gostaríamos de vê-los simplesmente seguir a linha que foi formada ao longo de um bom tempo e ir para casa. Na semana passada, quase 8.000 soldados foram mortos. Muitos russos foram mortos na semana passada. Muitos ucranianos foram mortos na semana passada. Achamos isso ridículo e gostaríamos que isso acabasse. Acho que ambos querem paz neste momento. Já faz, quase 4 anos. Você está indo para 4 anos. E se eu fosse presidente, isso nunca teria começado. Mas sim, está na hora. Temos a melhor economia, como você estava dizendo antes. Temos a maior economia do mundo atualmente, de longe, os Estados Unidos. Agora somos quase 18. Eram 17. Agora são 18 trilhões de dólares sendo investidos em nosso país e não é hora de paralisações. Não acho que isso esteja afetando o que estamos fazendo, mas é uma pena para muita gente. Temos muitas pessoas boas trabalhando agora que deveriam estar. Isso é porque os democratas querem tentar renegociar um acordo que eles mesmos negociaram. Eles querem 1,5 trilhão de dólares destinados a imigrantes ilegais que entraram no país. E isso vai prejudicar a saúde dos cidadãos do nosso país, que vêm contribuindo, que trabalharam duro por isso, que realmente merecem. Então nunca vamos fazer isso. Isso não vai acontecer. E eu vou te dizer, há muitos democratas bons que realmente querem fazer um acordo e acho que tudo o que precisamos são 5 democratas, porque temos um grande apoio do lado republicano. Então acho que precisamos de 5 democratas e há muitos deles que querem fazer um acordo. Então acho que em algum momento, o bom senso vai prevalecer. Vá em frente, pode terminar. Os barcos de drogas, certo? No Pacífico Oriental. Você pode nos explicar o que foi isso, como aconteceu hoje? Bem, eles tiveram um hoje no Pacífico e do jeito que eu vejo toda vez que olho, porque é violento. E é impressionante o armamento, todos, sabe? Eles têm esses barcos que vão a 70, 80 quilômetros por hora na água. E quando você olha para a precisão e o poder, veja, nós temos o maior exército do mundo. Temos as melhores armas do mundo. E você vê um pouco disso ali. Um tiro todos no alvo, bem no centro. E a única maneira de você não se sentir mal com isso é perceber que toda vez que vê isso acontecer, está salvando 25.000 vidas americanas. Cada um desses barcos que é destruído está salvando 25.000 vidas americanas, sem contar as famílias destruídas por todo o país. E sempre que vejo isso, digo para mim mesmo, acabei de salvar 25.000 vidas. Vou dizer que há pouquíssimos barcos navegando na água neste momento. Na verdade, isso inclui barcos de pesca, inclui qualquer outro tipo de barco. Mas há pouquíssimos barcos navegando na água. Então agora eles virão por terra em menor escala e também serão atingidos em terra. Temos permissão para fazer isso. E se fizermos por terra, talvez voltemos ao Congresso. Mas isso é um problema de segurança nacional. Eles mataram 300.000 pessoas no ano passado, essas drogas entrando. Eles mataram 300.000 americanos no ano passado. Isso lhe dá autoridade legal. Temos uma questão de segurança nacional. Sinceramente, vou dizer isso. Quando você olha para as pessoas com quem lidamos, nós as conhecemos quem está entrando, conhecemos os barcos e todo o resto. Temos permissão para isso. Está em águas internacionais. Se não fizermos isso, vamos perder centenas de milhares de pessoas. Agora, eles vão entrar um pouco mais por terra porque não estão mais entrando de barco. Não há barcos na água. Não há mais barcos. Reconhecemos o barco quase imediatamente. Sabe, é bem incomum quando você vê alguém com uma vara de pescar e 5 motores na traseira do barco. Você sabe, não precisa disso para pescar. Espere. E vamos atingi-los com força quando entrarem por terra. E eles ainda não passaram por isso, mas agora estamos totalmente preparados para fazer isso.
Provavelmente voltaremos ao Congresso e explicaremos exatamente o que estamos fazendo quando chegarmos por terra. Não precisamos fazer isso, mas acho, Marco, que eu gostaria de fazer. Você pode responder a isso se quiser. Quero dizer, no fim, esses são barcos de drogas. Se as pessoas querem parar de ver barcos de drogas explodindo, parem de enviar drogas para os Estados Unidos. Importa se é nos Estados Unidos? Bem, todos esses estão em águas internacionais. Você faria um ataque nos Estados Unidos? Bem, isso é uma questão diferente. Agora você está falando de uma questão de aplicação da lei. Neste caso específico, há pessoas viajando em águas internacionais em direção aos Estados Unidos com intenções hostis, o que inclui inundar nosso país com drogas perigosas e mortais. E elas serão detidas. E é isso que está acontecendo. E no caso da semana passada, você viu que havia um submersível. Esse é um barco de drogas do começo ao fim. Nós sabemos o que são esses barcos. O presidente acabou de dizer isso. Nós os rastreamos desde o início. Sabemos quem está neles, quem são, de onde vêm, o que carregam. E você sabe, se você está conduzindo barcos de drogas, está em grave perigo. E o uso de drogas caiu muito. E o uso de drogas vindas do mar, eles chamam de drogas oceânicas, um termo que eles usam, as drogas oceânicas, está praticamente inexistente agora. Eu não gostaria de estar em um desses barcos indo embora, você sabe, navegando alegremente para destruir a vida das pessoas. Eles acabam, esse é o fim deles. Então as drogas oceânicas e as drogas do mar, drogas por via marítima, como também chamam, isso está quase zerado, como você pode imaginar. Então elas continuam entrando por terra e um pouco menos porque percebem que algo vai acontecer. Eles não gostam disso. Eles percebem algo e estão certos, algo muito sério vai acontecer, equivalente ao que está acontecendo pelo mar. E nós vamos ao Congresso apenas para informá-los sobre o que estamos fazendo, só para mantê-los atualizados. Temos que fazer isso pela segurança nacional. Temos que fazer isso para salvar vidas. O secretário de Estado disse que Vladimir Putin não foi honesto nem transparente em suas conversas com você. Pode nos contar mais sobre seus sentimentos quanto a isso? Além disso, meu colega Manir Rutter gostaria de saber sua opinião sobre a Ucrânia receber Tomahawks. Bem, eu acho que, em termos de honestidade, a única coisa que posso dizer é que toda vez que converso com Vladimir, tenho boas conversas. E então elas não levam a lugar nenhum. Simplesmente não levam a lugar nenhum. Então, nesse sentido, mas veja, ele está lutando uma guerra. Ele está em uma guerra. São dois lados muito competentes. E é assim que a guerra é. Você nunca sabe com a guerra, mas eu diria que chegou a hora. É hora de fazer um acordo. Muitas pessoas estão morrendo. Sabe, eles não são americanos, mas são pessoas, são almas. E eles estão morrendo aos milhares. Pior desde a Segunda Guerra Mundial. E realmente deveríamos parar com isso. E quanto à sua outra pergunta, isso tem sido consistente por parte deste presidente quando nos encontramos novamente, após sua reeleição em Mar-a-Lago em novembro. Você disse que temos que parar com a matança. Isso está perto do seu coração e essa é a sua visão. É por isso que essa guerra precisa acabar. Quando se trata de Tomahawks ou qualquer outro sistema, cabe a cada nação decidir o que deseja fornecer à Ucrânia. A OTAN não toma uma posição, mas posso lhe assegurar o seguinte. Quando o presidente me ligou em julho e disse: queremos novamente enviar armas para a Ucrânia, pagas por nossos aliados, os canadenses e os europeus, aquele foi um momento importante. E isso não está acontecendo agora e o embaixador, eu mesmo, estamos trabalhando duro nisso. Já foram enviados alguns bilhões de dólares em armamentos para a Ucrânia pelos EUA, pagos pelos aliados. Então, não vou comentar sobre os Tomahawks, mas quanto ao apoio dos EUA à Ucrânia, ele existe, está próximo do coração do presidente, e eu sei disso. Eu direi isso, e Mark pode dizer melhor do que ninguém. As nações europeias e o Canadá realmente se uniram, e isso vai além disso. Minutos é realmente além disso, especialmente australianos e neozelandeses, Japão, se você quiser. Realmente somá-los, poderíamos realmente somá-los. Mas a OTAN, basicamente a Europa, o Canadá e muitas outras nações realmente se uniram. Eles não estão felizes com o que está acontecendo com a Rússia e a Ucrânia. Eles não estão nada felizes. Eu também não. Vejo que você tem maquete da Casa Branca e do Salão de Baile. Muitas pessoas ficaram surpresas com a demolição de toda a ala leste, porque você disse inicialmente que o salão de baile seria apenas encostado. Certas áreas estão sendo deixadas.
Nós determinamos que, depois de muito estudo com alguns dos melhores arquitetos do mundo, realmente demoli-lo, tentando usar uma pequena seção, sabe, a ala leste, não seria grande coisa. Não sobrou muita coisa do original. Ao longo de 100 anos depois, ele foi alterado, as colunas foram removidas e era um edifício muito diferente. Depois, um andar foi acrescentado em 1948, 1949. Foi acrescentado um andar que não era particularmente bonito. E o prédio foi muito alterado em relação ao que era originalmente. Nunca foi considerado grande coisa. Era um prédio muito pequeno. E ao invés de permitir que isso prejudicasse um prédio muito caro e bonito, que francamente eles cobiçam há anos, você tem isso. Eu trouxe isso para que as pessoas pudessem ver, mas... sabe, há um relativo. Ninguém realmente viu nada parecido com isso. Acho que será um dos grandes salões de baile do mundo. Custa cerca de 300 milhões de dólares. Está planejado para realizar muitas coisas, incluindo reuniões de líderes estrangeiros, inclusive homenagens a líderes estrangeiros. Você pode ver isso. Isto é um projeto. Tem mesas para que você possa homenagear um líder estrangeiro. Temos um espaço adequado. Atualmente temos um espaço que, com mesas, comporta cerca de 79 pessoas. Isso é algo realmente apropriado. Agora, o que a Casa Branca estava fazendo, como você sabe, era colocar tendas no gramado. Esta é uma imagem do interior do salão de baile. Acho que não haverá nada parecido. E está sendo pago 100% por mim e alguns amigos meus, doadores para isso. O governo não está pagando absolutamente nada. Também estamos trabalhando com os militares nisso, porque eles querem garantir que tudo fique perfeito. E os militares estão muito envolvidos nisso. Eles querem garantir que tudo fique absolutamente lindo. Você pode ver o tipo de interiores de que estamos falando. Esse é o interior do salão de baile. E é do mais alto nível. E você vê, combina lindamente com a Casa Branca. Quero dizer, a combinação é linda. Então, ao longo dos anos, muitos presidentes fizeram mudanças. Obviamente, esta seria a maior mudança. Mas isso era algo que eles queriam há muito tempo. Pelo menos 150 anos. Muitos de vocês já foram a eventos onde, por exemplo, estava o presidente Xi, ou havia, você sabe, um líder de algum país, incluindo o rei e a rainha do seu país, favorito, sinceramente, mas onde eles eram homenageados e havia uma tenda no gramado e chovia e era um desastre. Brian está balançando a cabeça, você sabe do que estou falando. E por isso achei que deveria mencionar isso, porque provavelmente será o salão de festas mais refinado já construído. E estamos fazendo isso sem custo para o país. Está sendo financiado e o dinheiro está sendo colocado por mim e por doadores, na verdade, grandes patriotas. E o espírito na construção disso é incrível. Estamos usando pequenas sessões de fundações e várias outras coisas, mas isso é meio irrelevante. Para fazer isso corretamente, tivemos que derrubar a estrutura existente. Do jeito que foi mostrado, parecia que estávamos mexendo na Casa Branca. Nós não mexemos na Casa Branca. Aquilo é uma ponte, a última ponte que vai da Casa Branca até o salão de festas. Então você entra no saguão do salão de festas e depois vai para o magnífico salão principal. E é algo que tem recebido críticas incríveis. Essa é uma das suas grandes experiências. Eu mostrei isso para todo mundo que quisesse ouvir. Repórteres de terceira categoria não viram porque não procuraram. Você é um repórter de terceira categoria. Sempre foi. Então, repórteres de terceira categoria não procuraram. Mas qualquer um que perguntou, essas fotos saíram nos jornais. Elas estiveram em todo lugar. Você sabe, estamos muito orgulhosos disso. Recebeu ótimas avaliações, realmente excelentes. Então, acho que fomos mais transparentes do que qualquer um já foi. Senhor presidente, as sanções que o senhor está anunciando hoje vão levar Putin ao próximo passo? Bem, eu não sei se... Elas vão. Acho que certamente terão um impacto lá. São sanções massivas e sanções sobre o petróleo. As duas maiores empresas de petróleo estão entre as maiores do mundo, mas elas são russas. Elas produzem muito petróleo. Com sorte, ele vai se tornar razoável e tomara, Zelensky também seja razoável. Você sabe, é preciso dois para dançar, como dizem, e vamos descobrir. Eles se odeiam. Essas duas pessoas se odeiam. Você sabe disso melhor do que ninguém, e isso torna tudo mais difícil do que deveria ser.
Isso deveria ser mais fácil de resolver, mas o nível de ódio entre Zelensky e Putin é muito grande. O que o presidente está fazendo hoje com essas sanções é colocar mais pressão, claro, sobre ambas as partes, neste caso sobre a Rússia. Tudo se resume a mudar o cálculo, garantir que Putin entenda que a visão do presidente neste fim de semana de um cessar-fogo, parar onde estão, como você literalmente disse, que isso precisa ser o primeiro passo agora. E para que ele realmente aceite essa visão e venha para a mesa de negociações. E então é preciso exercer pressão. E foi exatamente isso que ele fez hoje. Junto com a Europa. Quero dizer, a Europa, veja, eles são... Na verdade, eles se tornaram meus amigos. Acho que todos eles. Temos uma relação muito próxima e eles também querem ver isso acabar. Eles realmente querem ver isso acabar. Mas posso dizer que estão totalmente comprometidos. Se isso continuasse por mais 10 anos, a Europa estaria ao lado deles. Mas eles simplesmente não podem deixar isso acontecer. Não se pode permitir que o que está acontecendo agora continue. Isso nunca deveria ter acontecido. Nunca teria acontecido se eu fosse presidente, mas aconteceu. Eu herdei isso, foi o Biden, um homem que, sem dúvida, basta olhar para a nova passarela, a calçada da fama presidencial, como chamamos. Biden é o pior presidente que já tivemos, se é que ele foi mesmo um presidente. As pessoas que cercavam aquela mesa tomavam aquelas decisões. Mas isso nunca deveria ter acontecido. Isso não teria acontecido. Mas aconteceu. Eu herdei isso. Vamos acabar com isso, espero que em breve. Você fez 2 postagens nas redes sociais no início da tarde, chamando uma reportagem do Wall Street Journal de falsa. Sim, falso. O Wall Street Journal é falso. Então isso... Menos falso em termos financeiros do que em fofocas. Você pode confirmar se meu entendimento do que está acontecendo está correto? Pelo que entendi, essa história foi estruturada como se tivéssemos acabado de suspender a restrição dos EUA. Sobre inteligência? Permissão para a Ucrânia disparar mísseis profundamente dentro da Rússia. Eu não fiz isso. Em segundo lugar, eles não estão usando nossos mísseis. Eles estão usando, acho, mísseis europeus ou de algum outro lugar. Mas não estão usando os nossos. E o que eles fazem, eu não controlo isso. Mas eu controlo os nossos mísseis. Eles não estão disparando nossos mísseis. Era uma história falsa. O Wall Street Journal publica muitas histórias falsas. Muito obrigado. O presidente da Colômbia, em uma entrevista recente, disse que se você não mudar, ele acha que as pessoas deveriam se livrar de você. Falamos da Colômbia país, não universidade. Sim, continue o que ele disse. Ele disse que se você não mudar, então talvez você precise ser tirado do cargo. Você... vê isso como uma ameaça? Bem, ele é um bandido e um cara ruim. Ele é um cara que está produzindo muitas drogas. Acabamos de, a partir de hoje, suspender todos os pagamentos destinados à Colômbia, o país Colômbia. Também a escola Colômbia? Não, nós resolvemos. Fizemos um acordo sobre isso. Mas não, ele é um bandido. E ele é um cara ruim e prejudicou muito o seu país. Eles estão fazendo um trabalho muito ruim à Colômbia. Eles produzem cocaína, eles têm fábricas de cocaína. Eles cultivam todo tipo de porcaria que são drogas ruins, que entram nos Estados Unidos, geralmente passando pelo México. E é melhor ele tomar cuidado ou tomaremos medidas muito sérias contra ele e seu país. O país dele, o que ele levou o país a fazer, é uma armadilha mortal. Por favor. Como o secretário-geral respondeu, você está preparado para ser presidente do Conselho da Paz? Ali... Não há um plano de paz do secretário-geral. Mas estou aqui e realmente quero corrigir isso porque vi algumas coisas na mídia. É claro que muitas pessoas estão pensando em como pôr fim a esta guerra terrível e apoiando o presidente nessa tarefa. Estou aqui para dialogar novamente com o presidente sobre como eu posso, como a OTAN, meus colegas e outros colegas na OTAN podem dar o máximo apoio para que isso seja feito, mas não há nenhum plano de paz sobre a mesa. Quer dizer, se há um plano de paz, é o que o presidente disse na sexta-feira e no domingo passados, que é, parem onde estão, parem de lutar. Isso é... Sobre a OTAN. Somos um membro muito orgulhoso da OTAN. Temos um ótimo relacionamento com os países da OTAN. Acho que ficou muito melhor depois da nossa visita há alguns meses, quando eles concordaram com 5% em vez de 2% do produto interno bruto. Isso foi uma grande concessão. Acho que foi uma concessão que há 2 anos ninguém teria dito, nem mesmo há 1 ano. Nem 9 meses atrás, antes de você ser eleito. Sim, eles diriam que isso não é possível. E a diferença é que eles estão pagando 5% em vez de não pagar nem 2%. Muitos deles não pagavam, com exceção da Espanha. Acho que você vai ter que conversar com a Espanha.
A Espanha não joga em equipe. Então, tirando a Espanha, todo mundo está 100%. E você poderia resolver o problema da Espanha muito facilmente, eu acho, sabe, se quiser. Brian, pode falar. Sim, pode falar. Então nós vamos Pode falar. receber apoio de você em um futuro próximo? Sim. Bem, deixe-me pensar um pouco. Eles recebem. Então, o que aconteceu, você pode dizer isso sobre eles, pode dizer sobre a carne bovina, sobre tudo isso. Os criadores de gado, digamos assim, que fizeram um ótimo trabalho, perderam tudo durante muitos anos. Eles foram realmente dizimados. E eu os ajudei muito. Coloquei tarifas sobre produtos que entram no país, inclusive carne bovina. E isso deu a eles a chance de finalmente ter uma indústria decente. Vamos conversar com eles. São pessoas excelentes, mas têm sofrido há 25, 30 anos. Eles vêm perdendo porque outros países se aproveitaram deles. E ao colocar tarifas, eles conseguiram ganhar algum dinheiro. Eles conseguiram ter uma indústria, mas eu também quero manter os preços da carne bovina baixos. Então vou conversar com os pecuaristas e vou falar com várias pessoas diferentes, incluindo Scott e Howard. E vamos fazer algo porque os preços estão muito baixos em nosso país. A energia está muito baixa. Acho que você vai ver gasolina a $2 muito em breve. Vejo que está a €2,50 em muitos lugares. $2,50. Estávamos indo para 5, 6 e $7. Se o Biden não tivesse voltado para a minha política no final, você teria visto. Mas ele não voltou totalmente para a política e deixou de lado o mais importante. Então nós chegamos a... Você sabe, nós estávamos bem altos. Acho que você vai ver gasolina a $2. Podemos até ultrapassar esse valor. Isso faz uma grande diferença. O único custo que realmente subiu foi o da carne bovina. E as notícias falsas só querem falar sobre carne bovina. E o que eu fiz foi tornar possível para essas pessoas sobreviverem. Eles são pessoas incríveis. Mas eles estavam sendo dizimados por outros países. E eu não queria que isso acontecesse. Então os preços estão bem mais baixos. Os mantimentos estão mais baratos, energia mais barata, até as taxas de juros estavam com o péssimo presidente do Fed. Ele é terrível. Ele é um tolo, mas até mesmo as taxas de juros estão mais baixas. Então nosso país nunca esteve melhor. Vamos arrecadar, eu acho, 21 trilhões de dólares este ano. Nenhum país jamais arrecadou mais de 3. E vamos receber 21 trilhões de dólares em investimentos por causa das tarifas. Se não tivéssemos tarifas, estaríamos em apuros. Seríamos um problema de segurança nacional. E fizemos um trabalho. Então estou muito feliz com isso. Vamos fazer algo muito rápido e fácil com carne bovina para reduzi-la. Os fazendeiros entendem isso. Eles estão muito felizes pelo que fiz. Eu os salvei. Acho que não haveria problema neste país se eu não fizesse isso. Então estamos muito orgulhosos disso. Sim, Brian? Sim, claro. Use uma linguagem muito agressiva em termos de como se dirigir a alguém para abordar este caso. Existe alguma responsabilidade que atribuímos a Gavin Newsom e outros funcionários eleitos por usarem tais discursos agressivos? Linguagem? Bem, Gavin tem que ter cuidado. Lembre-se de que quando cheguei houve uma revolta terrível em Los Angeles. Eles tiveram os incêndios, o que não deveria ter acontecido. Eles não tinham água para combater incêndios, deveriam ter recebido água do noroeste do Pacífico. Não tinham as águas. Eles não tinham água nos hidrantes nem nos sprinklers. Então eles tiveram os incêndios e depois tiveram a revolta. E se não tivéssemos ido cuidar daquela revolta, você teria perdido Los Angeles. Você teria cancelado as Olimpíadas que estão em Los Angeles por minha causa. E o comissário de polícia, o chefe da polícia, disse: se o presidente não tivesse vindo, teríamos perdido Los Angeles. Nós não tínhamos capacidade para lidar com aquilo. E ele disse isso de forma muito enfática. E nós fizemos um ótimo trabalho. E em uma semana tudo estava resolvido. Em um dia já estava resolvido. Mas em uma semana tudo estava pronto. E então eles voltam à sua prática normal de fraqueza, de não cuidar dos criminosos, ou seja, de colocá-los nas prisões onde eles deveriam estar. Washington, D.C. E todos vocês são as melhores pessoas para isso, porque Washington, D.C. é agora uma das cidades mais seguras. Era uma das cidades mais perigosas do país. Agora Washington, D.C. Acredite ou não, tenho vergonha de dizer isso na sua frente.
Mas Washington, D.C., passou de uma das piores e mais perigosas cidades para uma cidade onde você pode andar a pé. Você pode enviar seu filho para encontrá-lo em um local. Seu filho vai ficar bem. Temos uma cidade muito, muito segura, uma das mais seguras. E você sabe, muito orgulhoso disso. Memphis, aliás, está avançando de forma fantástica. Estamos em Memphis agora. Nós tivemos o FBI em Chicago, estamos fazendo coisas. Ainda não atendemos Chicago. Quando fizermos isso, Chicago vai se tornar muito rapidamente uma cidade muito segura. Mas se você olhar o que está acontecendo em Memphis, é ótimo. Mas você tem que olhar para Washington. Pessoas vêm até mim da Casa Branca dizendo, obrigado, Senhor. Eu sei na hora pelo que agradecem. É um agradecimento. Eles podem ir andando para o trabalho. Eles jamais iriam andando para o trabalho há um ano. Eles podem ir andando para o trabalho e se sentem seguros e protegidos, e isso é maravilhoso. E vou te dizer, é realmente uma honra adicionar aquele grande salão de festas às estruturas de Washington. Vai ser um dos grandes salões de festas do mundo. E eu acho que vai ser algo do qual todos vocês vão se orgulhar muito. Sobre sua reunião com o presidente Xi, o que espera desse encontro? O que os liberais querem? Acho que vamos fechar um acordo. E as terras raras são o menor dos problemas. Olha, as tarifas são muito mais poderosas do que as terras raras. As terras raras são um incômodo, mas há muitas terras raras por aí. Vou te dizer, recebi mais ligações sobre terras raras. Nós temos. Todo mundo tem. Vamos fechar um acordo sobre eu acho tudo. Acho que vamos fechar um acordo sobre a soja e os agricultores. Acho que vamos fechar um acordo talvez até sobre energia nuclear. Você sabe, o presidente Putin, em sua ligação, mencionou para mim sobre nuclear, onde fazemos uma desescalada. E eu estou de acordo com isso. Acho que é bom, acho que é algo muito apropriado. Nós temos mais armas nucleares. A Rússia é a segunda. A China, na verdade, está em terceiro lugar, bem atrás, mas eles vão alcançar em 4 ou 5 anos. Armas demais. E estamos falando sobre desescalada, isso já está sendo discutido. E acho que provavelmente vamos incluir a China nessa equação. O senhor acha que é dever de um presidente parar de comprar todo esse petróleo russo que está financiando essa guerra contra a China? Bem, acho que vou conversar com ele sobre isso. Acho que é uma conversa um pouco diferente. A Índia, como você sabe, me disse que vai parar. Você sabe, é um processo. Você não pode simplesmente parar de uma hora para outra. Mas até o final do ano, eles vão estar quase zerados. Isso é algo grande. Era quase 40% do petróleo. A Índia, eles têm sido ótimos. Conversei com o primeiro-ministro Modi ontem. Eles têm sido absolutamente ótimos. A China é um pouco diferente. Você sabe, eles têm uma relação um pouco diferente com a Rússia. Nunca foi bom, mas por causa de Biden e Obama, eles foram forçados a se unir. Eles nunca deveriam ter sido forçados a se unir, mas estão um pouco forçados. Mas por natureza, eles não podem ser amigos. Eles não podem ser amigos, por natureza. Eu espero que sejam amigos, sinceramente, mas não podem ser. Você não deveria ter forçado Rússia e China a se unirem. E Biden fez isso e Obama fez isso. Eles os forçaram a se unir por causa da energia e do petróleo. Por isso, estão mais próximos do que estariam normalmente. Acho que vou falar sobre isso. O que realmente vou conversar com ele é como acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia, seja por petróleo, energia ou outra coisa. E acho que ele vai ser muito receptivo. Agora ele gostaria disso, não tenho certeza se queria no começo. Agora ele gostaria de ver essa guerra terminar. Você acha que Xi desempenha um papel importante ao se envolver e tentar convencer Putin, com quem ele fala regularmente, a parar a guerra? Sim. Eu acho que ele pode ter grande influência sobre o Putin e muitas pessoas. Veja, ele é um homem respeitado. Ele é um líder muito forte de um país muito grande. Sim, acho que ele pode ter uma grande influência. E certamente vamos falar sobre Rússia e Ucrânia. Obrigado, senhor. Presidente. Liam Koster, qual é a sua ideia? Minha pergunta é, na verdade, para o secretário-geral. Senhor secretário, não sei se o senhor viu isso, mas pesquisas vindas da Ucrânia mostram um colapso massivo no apoio dos ucranianos à guerra. Uma pesquisa da Gallup apontou apenas 23%. Isso é menos de um quarto. Zelensky veio a público hoje elogiando a proposta do presidente Trump de congelar a situação, as linhas de frente da batalha como parte de um cessar-fogo.
Ele disse que isso é um bom compromisso. Então, as pessoas veem sua vinda aqui como, sabe, você fazendo lobby junto ao governo do Cicinhaero para continuar seu envolvimento na guerra. Obviamente, você está fazendo lobby para que mais armas da OTAN sejam enviadas à Ucrânia, mas os próprios ucranianos não querem lutar a guerra. Então, como você justifica isso moralmente? Bem, estou fazendo lobby apenas por uma coisa, que é garantir que acabemos com esta guerra. E eu não preciso fazer lobby com o presidente porque concordamos totalmente sobre isso. E é isso que ele tem feito desde o primeiro dia. Tudo o que ele pôde fazer para romper a morte de Putin, iniciar o diálogo, dialogar também com Zelensky e encerrar esta guerra. Isso é crucial. E o fato de os EUA estarem agora fornecendo armas para a Ucrânia pagas pelos aliados é extremamente importante. E isso está acontecendo agora há 2, 3 meses. Cerca de 2 bilhões estão indo para a Ucrânia. O que você quer dizer? Agora, quero dizer, ainda há mais a ser feito. Então, o que você precisa, o que o presidente disse neste fim de semana é: parem onde estão, basicamente façam um cessar-fogo e depois tenham todas as discussões sobre território e o que for. Mas primeiro, parem a guerra. Foi isso que você disse na sexta-feira e no domingo. É uma guerra. Quero dizer, sua pergunta é realmente justa. É uma guerra que nunca deveria ter começado. E você sabe como me sinto sobre isso. Mas é uma guerra que nunca deveria ter começado. E nós não estamos vendendo armas para a Ucrânia. Estamos vendendo para a OTAN. O que é diferente de antes com o Biden. Ele simplesmente deu 350 bilhões de dólares em armas e dinheiro diretamente para a Ucrânia. E isso foi tão tolo. Mas nós vendemos para a OTAN. E em teoria, você pode fazer o que quiser com elas. Não precisa ser para a Ucrânia, mas geralmente é. Agora, o que as nações estão fazendo agora é comprar desse programa e garantir que o suprimento esteja na Ucrânia para os europeus e canadenses. E, por exemplo, esses são interceptadores para os sistemas Patriot, essenciais para proteger as cidades. Hoje, novamente, um ataque russo matou crianças, ou pelo menos feriu gravemente crianças em um jardim de infância. Na Ucrânia, então precisamos garantir que os sistemas de defesa aérea estejam em funcionamento e precisamos dos sistemas dos Elitwarsia para isso, e os europeus estão pagando por isso. E esse é exatamente o tipo de ação que precisávamos, e o presidente está fazendo isso e tentando de tudo para acabar com essa guerra, começando com o cessar-fogo. Eu sempre senti isso. Sempre senti que ele queria. Quando estava no meu primeiro mandato, eu estava, sabe, muito próximo dele, relativamente falando. Era mais difícil por causa da farsa do Rússia. Mas eu conversava com o presidente Putin sobre a Ucrânia e era o xodó dele, eu diria. Era o xodó dele. Mas isso nunca teria acontecido. Ele sabia que as consequências seriam grandes demais. Quando tivemos uma eleição fraudada e de repente eu não estava mais lá, ele pensou: uau, acho que ele olhou para o Afeganistão como aquilo foi conduzido de forma horrível, tão estupidamente. E acho que isso realmente deu a ele um pouco mais, de incentivo. Sempre senti que ele queria tudo, não só uma parte. Mas acho que agora ele está disposto a negociar um pouco mais e a fazer um acordo. Vamos ver. Não queremos que ele fique com tudo. Senhor, ele vai precisar de um novo recorde. Ele vai buscar um novo recorde. Certo, por favor. Obrigado. Pedro? Kahash, neste momento, ele está perante a Suprema Corte. Sim. Você sugeriu que realmente compareceria à Suprema Corte. Sim, eu gostaria. Acho que é uma das decisões mais importantes que já teremos para a Suprema Corte. Com tarifas, somos um país forte e sólido. Somos um país seguro nacional e internacionalmente. Somos um país muito rico. Sem tarifas é uma luta para este país, uma grande luta. Acho que é uma das decisões mais importantes da história da Suprema Corte. E talvez eu vá até lá. Eu realmente acredito que tenho a obrigação de ir até lá. Estamos indo tão bem como país agora por causa das tarifas. E você precisa entender, as tarifas têm sido usadas contra nós por muitos anos, décadas. E quero dizer, só que lentamente, mas com certeza, prejudicando o nosso país de forma terrível. É por isso que devemos 37 trilhões de dólares. Devemos isso porque outros países se aproveitaram de nós ao longo de muitas décadas, ao longo de muitos anos. E agora, somos um país rico. Estamos arrecadando dinheiro como nunca fizemos antes. Sem as tarifas, isso não estaria acontecendo. E também, como vocês sabem, resolvi 8 guerras.
Das 8, 5 delas, talvez até 6, foram por causa das tarifas. A ameaça de tarifas a essas nações, se vocês quiserem lutar, tudo bem. Índia e Paquistão, se quiserem lutar, tudo bem. Mas vocês vão pagar tarifas, e elas serão muito substanciais. Estamos no meio de um acordo comercial, e eles disseram, não queremos fazer isso. 2 dias depois eles ligam e dizem que não vão mais lutar. A paz, eles têm paz. Mas eu fiz isso de 8, eu diria 6 vezes, 5 vezes, 6 vezes. As tarifas são vitais para este país. E as tarifas já foram usadas contra nós pela China, por todos os outros países. E tudo o que estamos fazendo é usá-las para negociar acordos justos. E como vocês sabem, fizemos um acordo justo com o Japão. Fizemos um acordo justo com toda a Europa, a União Europeia. Fizemos um acordo justo com a Coreia do Sul. Esses são países que estavam tirando tanto dinheiro de nós, algo insustentável. E agora estamos recebendo centenas de bilhões e até trilhões de dólares. Se este país não tiver permissão para ter tarifas, se este país não tiver permissão para que o presidente dos Estados Unidos negocie em seu nome com tarifas, estaremos em uma posição em que vamos nos tornar um país de terceiro mundo. Não podemos deixar isso acontecer. Acho que é o caso mais importante que teremos por muitos e muitos anos. Um dos casos mais importantes que já tivemos. Com tarifas, somos um país rico e seguro. Sem tarifas, somos motivo de chacota. Seremos motivo de chacota. E eu não quero ter nada a ver com isso. Muito obrigado.